Só um pouquinho. Então, nessa ação penal 505, 49, 32 e 88, depoimento do senhor Vinícius Veiga Borim. Antes de começar o depoimento do senhor Vinícius, a defesa do senhor Antônio Palocci, com a palavra. Fica a testemunha contraditada pelos mesmos fundamentos da contradita lançada em relação à testemunha anterior, cujos fundamentos, repito, ficam adotados em relação a esta também. Perfeito. Da mesma forma, eu reitero o entendimento anterior do juízo e vou tomar o depoimento sobre compromisso, também remetendo os fundamentos da decisão anterior. Senhor Vinícius Veiga Borim, o senhor foi arrolado como testemunha nesse processo. Além disso, é sabido que o senhor tem um acordo de colaboração que o senhor celebrou com o Ministério Público, através do qual o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a Justiça. É isso mesmo, senhor Vinícius? É isso sim, Excelência. Senhor Vinícius, nessas condições, tanto pela condição de testemunha como pela condição de colaborador, eu vou adverti-lo que o senhor tem um compromisso de dizer apenas a verdade, que se o senhor faltar com essa verdade, o senhor, além de sofrer um processo criminal, o senhor vai perder o seu acordo. Certo? Entendido, Excelência. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Senhor Vinícius, inicialmente eu gostaria que o senhor narrasse brevemente as funções que o senhor exercia no antigo Overseas Bank e no Minor Bank. Sim, senhora. No antigo Overseas Bank eu fui contratado por Luiz França, que era o representante legal do banco no Brasil, para ter uma função comercial. Eu tinha uma função basicamente comercial em toda das minhas atividades. No Minor Bank é uma abrangência diferente. Eu já participava como da diretoria do banco, eu era board member do banco. Toda a área de tesouraria era de minha responsabilidade. Como o banco é muito pequeno, as funções se dividiam entre os poucos funcionários que tinham e as pessoas que eram proprietárias. Tá certo. Nessa atividade que o senhor desenvolveu, tanto no antigo Overseas Bank quanto no Minor Bank, o senhor teve contato com as contas? Bom, primeiro eu gostaria de saber como o senhor conheceu o Olívio Rodrigues nessa atividade da gestão no banco, gestão das contas. Entendi. O Olívio foi apresentado por uma pessoa para o Marco Bilinski, que ele ficou sabendo que que a gente operava com a OAB e se interessou em abrir contas lá para fazer as operações da estrutura que o Olívio tinha. Ele foi apresentado por uma pessoa, para o Marco, e foi dessa forma que eu conheci. Tá. Essas contas eram da Odebrecht, eram do Olívio? Essas contas, o Olívio era beneficiário no papel, mas as contas eram da Odebrecht. Ele, logo no início, ele nos passou que as contas seriam da Odebrecht. Certo. E, desculpa, doutora, só para complementar, isso daí não deixa nenhuma dúvida, mesmo porque o compliance do AOB fez mais de uma visita na sede da Odebrecht, em algumas obras, então ficou muito claro isso na abertura da conta. Quem abriam as contas era compliance de Antigua. Tá certo. E a denúncia que trata especificamente de duas contas, a conta Cleanfield e a conta Innovation. O senhor se recorda se essas duas contas faziam parte dessas contas que eram... Faziam parte da estrutura operacional da Odebrecht, controlada por Olívio. Certo. O senhor menciona no seu termo de colaboração a existência de uma cadeia de trânsito de valores. Sim. O senhor poderia elucidar aqui como que os valores chegavam às contas de Olívio Rodrigues, de acordo com o que o senhor observou na sua atividade? Sim, é que com o tempo isso foi se aprimorando. A senhora
doutora, gostaria que eu falasse ultimamente ou no AOB somente? Não, no AOB e no Minor Bank, o que o senhor se recordar. Tá, eu vou narrar, eu prefiro falar do Minor Bank, que eu acho que ela está mais... Pode falar. Que é o último e... bom, havia uma separação de quem controlava algumas estruturas para o operacional da Odebrecht. A primeira que recebia os recursos eram as estruturas controladas pelo departamento, acho que onde o Fernando trabalhava, o Luiz Eduardo, não sei o nome do departamento. Fernando Migliatti e o Luiz Eduardo Soares. Eles controlavam essas empresas, eles recebiam valores através dessas empresas, repassavam para o grupo de offshores controladas pelo Olívio. O Olívio, por sua vez, comandava os pagamentos ou todas as demandas que eram solicitadas para ele da Odebrecht. Certo. O senhor tinha contato também com Fernando Migliatti e com Luiz Eduardo Soares? Tinha contato com ele, sim. Como que era esse contato? Qual era a atividade que eles desenvolviam nessa gestão das contas, nessa atividade de pagamentos? A princípio, quem controlava as contas quando comecei no AOB era o Luiz Eduardo Soares. Posteriormente, o Fernando entrou no departamento e passou para o Fernando fazer o operacional das contas, como falei, do grupo que eles controlavam. O contato que eu tinha com eles era através do sistema DrawSys, como já foi falado normalmente. O contato profissional era sempre ou por chat, ou por e-mail, ou até mesmo um telefone que tinha lá e se falava através desse sistema. Essa era a maneira de se falar. Socialmente, óbvio, tinha almoço, alguma coisa. Mas quando tinha necessidade de fazer esses pagamentos e movimentar essas contas, o senhor recebia a ordem de quem? Eu recebia a ordem de demandar como pagamentos, era do Olívio. Certo. Para as contas, alimentar as contas do Olívio, eu recebia do Fernando. Através do sistema. Tá certo. E o senhor menciona aqui a questão que o senhor verificou que indícios de que esses pagamentos seriam pagamentos paralelos. Por que isso? Porque, como eu havia falado, a estrutura montada a princípio seria para um planejamento fiscal, tal, mas com o tempo a gente, com as informações e com a nossa experiência, vimos que não era nada disso e depois ficou mais aberto também que isso não era pagamento, 100% de pagamento de obras, porque quem alimentava as contas do Olívio e as contas que eram controladas pelo Fernando não vinham de obras, e sim de próprias empresas controladas pela Odebrecht. O senhor menciona também a questão da elaboração de contratos fictícios para subsidiar havia essa prática também? Para alguns casos que posso colocar alguma assim porque o que acontece no começo de alguns anos atrás, os compliances eram mais permissivos, não precisava de contrato para fazer pagamentos, tal, simplesmente mandava pagamentos e recebimentos também. O compliance foi apertando mais, a gente solicitava os contratos para o Olívio, para o Fernando, que era para suportar as operações que entravam, que era o que os bancos nos pediam mais, que faziam o nosso clearing, era a entrada e não a saída. E a gente pedia, às vezes eles não tinham, às vezes eles solicitavam por uma pessoa, por uma advogada, para ela fazer esses contratos. O nome dela é Juliana Gornati. Eles pagavam para ela por contrato e ela demandava. Com o aumento do movimento, das operações deles, eles solicitaram para a gente que ela ficasse no nosso escritório. Ela passou a sentar lá no escritório e demandar alguns contratos que eram solicitados.
esses contratos, na maioria das vezes, eram para alguns pagamentos que eles tinham necessidade de justificar no outro banco que estava recebendo. Quer dizer, para nós, assim, às vezes nós nem precisamos de todos os contratos daquele, eles forneciam alguns contratos que não sei se era verdadeiro ou não, e alguns eram realmente fictícios. Certo. Eu gostaria de saber, o senhor teve contato também com o Hilberto Silva? Socialmente só, doutora. Certo. Com relação a... Desculpa, tive uma reunião de trabalho que foi uma vez que veio o dono do banco, o presidente do OAB, o banco que eu falo é o OAB, porque eles estavam com problema de liquidez e eles vieram negociar com a Odebrecht como que seria feita essa reestruturação da dívida deles. Problema de liquidez em relação a essas contas paralelas? Não, liquidez do banco OAB. O OAB teve um problema de liquidez que se agravou no ano de 2008, 2009, 2010 ficou insustentável, o banco foi liquidado e a Odebrecht tinha dinheiro lá e eles vieram renegociar a dívida. Tá certo. O senhor menciona também a questão da uma série de contas que o senhor verificou. O senhor se recorda de transferências para a conta Shell Bill? Essa eu me recordo, porque foi uma conta, inclusive, que foi muito divulgada na imprensa. Me recordo, como saiu, a gente foi até fazer um levantamento, ver quanto que foi pago para essa conta, quem pagou, né? Então eu me recordo perfeitamente dessa conta, doutora. Tá certo. Acho que só isso. Obrigada, sem mais perguntas. Põe. O senhor de acusação tem perguntas? Não, excelência. A defesa de Antônio Palocci e Branislav Contic tem perguntas? Sem perguntas. Defesa de Marcelo Odebrecht tem perguntas? Sem perguntas. Defesa de Fernando Miglácio? Sem perguntas. Já que na última vez praticamente não foram feitas perguntas, eu indago, algum dos defensores tem perguntas a serem formuladas? Não? Só para um esclarecimento do juízo, para ficar claro para mim aqui, essas contas, então, a Innovation e a Kleinfeld eram contas que o senhor teria movimentado? Não, eu não. Quem movimentava essas contas, eu só cumpria ordens do Olívio. Certo. Olívio Rodrigues. Ele é que era o controlador beneficiário que controlava as contas. Mas eu trabalhava no banco, excelência. Certo. Mas essas contas eram, então, serviam a transações financeiras do Grupo Odebrecht? Exatamente. O senhor conhecia os beneficiários dos pagamentos efetuados através dessas contas? Não. A princípio, excelência, como eu tinha falado, os bancos eles não demandavam tantas informações. Há muito pouco tempo eles começaram a pedir alguns beneficiários, a gente colocava os beneficiários que o banco pedia, a gente solicitava para eles e eles davam alguns nomes, mas eu nunca conheço nenhum dos nomes que eu me lembro de cabeça. Não lembro nem que seja brasileiro, não sei nem se são verdadeiros. E quem passava essas informações? O Olívio. A gente pedia para o Olívio e ele passava as informações. E havia alguma checagem da sua parte dessas informações? A gente passava normalmente no Word Compliance, Word Check, para ver se a pessoa tinha algum problema, passava essa informação para o nosso Compliance e como o banco tem um banco que faz nosso clearing, ele também faz a checagem. Que quem demandava os pagamentos era o Banco da Áustria, que tinha um outro banco por trás dele, excelência. Então, passava por 3 compliances e eles verificavam. Tá certo. Pode ir. Não, as questões então pode interromper.